Nesta edição do A Crítica na TV, o drama de quem luta contra o câncer e ainda recebe medicação proibida pela Justiça. Um remédio sem aprovação da Anvisa foi comprado e distribuído pelo Ministério da Saúde por ser mais barato. Mas quem usou o medicamento apresentou pioras no quadro de saúde. Muitas crianças ainda vão morrer para poder eles dizerem que essa medicação não funciona. Tipo assim, é mais uma estatística só que vai entrar. Vacinação contra o sarampo vai ser reforçada aqui na capital na semana que vem. E ainda, mesmo com o pedido do Ministério Público, Justiça suspende renovação da frota de ônibus em Manaus. E depois de muita reclamação, ônibus intermunicipais vão ter que oferecer banheiros para os passageiros. E chegou o fim de semana, você acompanha as opções de cultura e lazer, a nossa agenda cultural. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A gente começa esta edição falando sobre um caso grave que tem ocorrido nas fundações SECOM e Hemoan. Pacientes com leucemia estão sendo prejudicados por causa do uso de um medicamento chinês proibido pela Justiça desde o ano passado. O remédio usado no tratamento contra o câncer foi comprado pelo Ministério da Saúde por ser bem mais barato. Não teve aprovação da Anvisa, muito menos eficácia comprovada. Agora você acompanha um dos casos mais revoltantes. Um jovem de 16 anos que respondia bem ao tratamento contra a doença com uma antiga medicação morreu após fazer a substituição por esse remédio. Mãe e filho nunca ficaram tão unidos quanto nos últimos meses. Juan descobriu em 2016 que tinha leucemia, câncer nas células do sangue. O tratamento, feito na Fundação de Hematologia do Amazonas, começou bem e em pouco tempo ele entraria na fase de controle da doença. Mas a substituição de um remédio trouxe graves consequências. Daí os índices dele de glicose foi aumentando, tudo foi piorando, como se ele estivesse precisando de uma medicação e estivesse tomando água, simplesmente. Ela não fez o que ela teria que ter feito, como a primeira fez. Enquanto o filho piorava, Lucinete começou uma luta para conseguir exames, internações e o direito de voltar a usar a medicação que surtia efeito. Acionou até o Ministério Público Federal e no dia 20 de outubro de 2017, finalmente recebeu um retorno. Ela disse: "Oi, mãe, é do Ministério Público. Eu estou ligando para dizer que a gente conseguiu a UTI para o seu filho. A juíza assinou e disse que se eles não conseguissem no hospital público, que eles teriam conseguido um particular de qualquer forma." Eu disse: "Agora não dá. Nem a medicação e nem a UTI, porque meu filho chegou a óbito." Juan morreu no dia anterior, aos 16 anos. O remédio suspeito é a Leuginase. De fabricação chinesa, foi adquirido pelo Ministério da Saúde e enviado para todos os hospitais do Brasil que tratam pacientes com leucemia. Ele custa 4 vezes menos do que a asparaginase, fabricada na Alemanha e no Japão, e que era utilizada até então. Mas, enquanto o medicamento mais caro tem até 95% de princípio ativo, o chinês tem apenas 60%. E o mais grave, a Leuginase não é aprovada pela Anvisa por falta de testes suficientes em humanos. Em 2017, a Justiça Federal proibiu o Ministério da Saúde de comprar ou distribuir novos lotes do medicamento chinês. Alguns hospitais brasileiros se recusaram a receber o remédio antes mesmo dessa decisão judicial. Não foi o caso da Fundação Hemoan, que teve o estoque de Leuginase renovado em janeiro e fevereiro. Atualmente, mais de 400 pacientes com leucemia fazem tratamento na Fundação Hemoan. A Leuginase é aplicada principalmente em crianças e adolescentes desde junho do ano passado, quando o estoque do remédio de melhor qualidade acabou. A direção sabe da baixa eficácia do medicamento usado hoje e do risco aos pacientes, mas explica que não há outra opção. E o médico se defronta com esse dilema de ter um produto que está questionado do ponto de vista da sua eficácia e seus efeitos colaterais, e não ter um produto essencial no curso do tratamento de uma doença grave. Que decisão tomar?
A irresponsabilidade consciente do Ministério ao comprar esse medicamento trouxe para todos os médicos que tratam leucemia e para as famílias um grande problema. Durante a audiência pública realizada esta semana, a Secretaria Estadual de Saúde informou que, além do Hemoan, ainda existem estoques de Leuginase na Fundação Secom e na Central de Medicamentos. O remédio continuará em uso até o governo do estado encontrar um meio de comprar a versão mais eficaz. Nós não temos ação de recolher o medicamento. Quem tem que recolher o medicamento é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde comprou uma asparaginase a preço de banana e colocou os nossos filhos para ser cobaias. E durante um ano, a maioria dos que usaram, que ele não me dá a estatística de óbito, mas a maioria dos que usaram foram a óbitos. O Ministério da Saúde sinalizou a abertura de uma nova licitação para adquirir outra versão do remédio. A comunidade científica ainda não tem como provar a relação entre o uso do medicamento suspeito e a morte de pacientes. Mas para quem perdeu um filho para o câncer, não há tempo para estudos ou burocracia. As autoridades precisam retirar imediatamente a leuginase de circulação. Essa doença ela não tem tempo. Infelizmente ela não dá tempo. Ela é porque muitas crianças ainda vão morrer para poder eles dizerem que essa medicação não funciona. É tipo assim, é mais uma estatística só que vai entrar. Infelizmente, para o governo, as pessoas são apenas números. Em nota, o Ministério da Saúde informou que recentemente foi aprovada uma nova versão da asparaginase, ou seja, do remédio considerado eficaz para o mercado brasileiro. E que, por isso, a aquisição agora será de responsabilidade dos estados. O Ministério da Saúde disse ainda que está realizando uma compra emergencial para atendimento durante 6 meses, enquanto os hospitais estaduais organizam o processo de compra individualmente. Mesmo diante da nossa insistência, o governo do estado enviou apenas uma nota. Informou que vai comprar o medicamento, mas não deu mais detalhes sobre quando nem como será feita essa aquisição. Mais de 250 micro-ônibus que fazem transporte alternativo passaram por vistoria esta semana. O objetivo foi verificar a documentação e as condições técnicas e de segurança desses veículos que transportam milhares de passageiros, principalmente na zona leste da cidade. Cerca de 200 itens impróprios para o consumo foram encontrados em um supermercado no bairro Japim, na Zona Sul. De acordo com o Procon, a maioria estava com a data de validade vencida. A multa pela infração pode passar dos R$100 mil. O Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária começam a fazer na segunda-feira o censo penitenciário. A ideia é saber a situação jurídica de todos os detentos que cumprem pena nas unidades prisionais de Manaus. 9 juízes da Vara de Execução Penal vão começar o levantamento pelos detentos do regime fechado, do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage. O Amazonas fechou o primeiro mês do ano com 772 vagas de emprego a menos. O número é resultado de desempenhos negativos em setores como comércio, construção civil e agropecuária. Os dados foram divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Apesar dos números, a pesquisa mostrou também que a indústria de transformação, que é um dos setores que mais crescem no país, gerou mais de 844 postos. Depois do intervalo, vacinação contra o sarampo vai ser reforçada a partir da próxima segunda-feira. E você vai ver também, após decisão da Justiça, empresas de ônibus não vão precisar renovar a frota, pelo menos pelos próximos 30 dias. Já pensou? Em Manaus são 7h23, o A Crítica na TV volta no instante só.